Passamos já de imediato a palavra ao professor Tiago Nahara, professor, doutor e consultor de Direito Administrativo, Urbanístico e Ambiental da Universidade de São Paulo. Boa noite a todos. Eu fico até um pouco nervoso hoje, porque vejo aqui o professor Celso Antônio, o professor Aveida, o professor Emerson, o professor Guilherme. Isso aqui, eu me sinto quase numa banca de concurso, né? De um lado, uma graduação, de outro lado, uma banca de excelentes professores, né? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelo convite e parabenizar as três instituições pelo evento. É muito salutar esse tipo de cooperação acadêmica e eu gostaria que isso se repetisse no Brasil. É muito bom ver esse tipo de iniciativa e fico muito feliz, né? E também gostaria de saudar todos os meus colegas de mesa e também os professores aqui presentes. É uma grande honra. Eu, na verdade, queria assistir-los falando, mas hoje estou aqui, então vamos lá. Bom, o tema dessa mesa é a questão da regulação como fator de desenvolvimento e incrementação da infraestrutura sustentável. Esse é um tema que para um jurista ou para um advogado, um estudante de direito, pode parecer um pouco estranho, né? Mas juristas lidando com infraestruturas, sustentabilidade, né? O que nós temos a ver com isso? Então, dentro desse tema eu selecionei basicamente falar sobre alguns desafios para a construção de um modelo de regulação sustentável de infraestruturas no Brasil, né? Mas para que nós possamos entender minimamente essa ideia, é preciso definir o que seja infraestrutura. E, já a princípio esclareço que juridicamente não há nenhum conceito delimitado por lei sobre o que seja infraestrutura, né? Nem mesmo nas engenharias há um conceito fechado sobre isso. Infraestrutura é muito mais um termo categorial, né? Dentro dessa ideia de infraestrutura cabem muitas coisas e que juridicamente podem ser classificadas às vezes como bens móveis, às vezes como bens imóveis, bens materiais, bens imateriais, bens isolados ou até mesmo universalidades, né? Universalidades jurídicas. Então, dentro dessa ideia de infraestrutura, nós podemos incluir desde um espectro de luz, né, pelo qual são passadas informações utilizadas dentro de um sistema de telecomunicações, até uma mina, né? Uma mina para exploração de recursos, minério de ferro, né? A mina como uma universalidade, um conjunto de coisas e direitos, né, lá prevista no Código Brasileiro de Mineração. Tudo isso entra dentro dessa categoria de infraestrutura. Agora vejam, de modo geral, né, quem trata desse tema divide as infraestruturas em três categorias e eu adicionaria mais uma, né? Primeiro, as infraestruturas energéticas, ou seja, todo tipo de grande infraestrutura para a produção de energia, né? Desde usinas nucleares, usinas hidrelétricas, usinas termoelétricas, PCHs, eólicas e assim por diante, né? Depois, infraestrutura logística, né? Logística de transporte de pessoas. Então, nós temos lá aeroportos, portos, né? Domínio viário, rodoviárias, sistemas de metrô, isso tudo se enquadra dentro dessa ideia de infraestrutura logística, né? Ou de grande infraestrutura logística. Depois, nós temos as chamadas infraestruturas sociais, basicamente o conjunto de prédios ou o aparato técnico necessário para serviços de educação, lazer e saúde, né? Esse prédio mesmo aqui poderia ser enquadrado nessa ideia de infraestrutura social. E eu adicionaria mais uma, né, de infraestrutura ambiental, né? Todo esse aparato técnico utilizado para que nós protejamos o meio ambiente ou para que o ambiente seja saneado. Então, infraestrutura de tratamento de resíduos sólidos, hoje regida pela recente Lei 12.305, né, de 2010, de agosto de 2010. Ou lá a infraestrutura de saneamento em geral, também tratada por uma lei recentíssima de 2006. Isso tudo entraria em infraestrutura ambiental, né? E vejam, de modo geral, essa infraestrutura pode ser pública ou privada, né? Pode ser privada, lá uma rede de intercomunicação entre dois bancos ou uma rede pública de infraestruturas, né? Pública e também relacionada aos mais diversos tipos de atividades públicas, né? Então, resumidamente, né, o Estado lá, em algumas situações, exerce atividade econômica monopolizada, então, por extração, comercialização de hidrocarbonetos, né? Isso pela Constituição, monopolizado em algumas etapas da cadeia, né? E há toda uma infraestrutura que o Estado utiliza para cumprir essa atividade, né? Ou infraestrutura para os serviços públicos de natureza econômica, energia, telefonia fixa, transporte de passageiros, né?
também o Estado ali precisa de infraestrutura. E também infraestrutura para os serviços públicos sociais, basicamente educação e saúde, tá certo? Agora vejam, por que é importante falar de infraestrutura? Ora, é importante falar de infraestrutura porque esse aparato técnico tem pelo menos três grandes funções, né? Em primeiro lugar, uma função econômica. Função econômica para os agentes de mercado. Nós vivemos hoje o que Milton Santos, que é um geógrafo, né, muito admirado no Brasil, chama de espaço de fluxos, né? Quer dizer, a sociedade hoje não necessita apenas de um aparato produtivo. Muito mais importante do que produzir é criar infraestrutura para as coisas circularem, né? Para as trocas acontecerem. Hoje o ser humano depende muito de trocas muito intensas, né? Trocas de informação, trocas de mercadorias e assim por diante, tá certo? Então, a criação no funcionamento desse espaço de fluxos, né? Dessa sociedade fluida ou sociedade em rede, como o professor Manuel Castells falava, né? Depende, obviamente, de infraestrutura. De outro lado, as infraestruturas têm uma importância administrativa, para a administração pública, né? Porque, como eu já disse, diversas das tarefas que a Constituição reservou à administração pública em todos os países, inclusive no Brasil, depende desse aparato técnico, né? E, em terceiro lugar, e essa é a parte que eu mais gosto, né? As infraestruturas têm uma importância social. Todo mundo fala de infraestruturas como direito administrativo econômico, não é? Como se isso não tivesse nada a ver com direitos fundamentais. Mas não é nada disso. Quer dizer, infraestrutura é fundamental para o exercício de direitos fundamentais. Uma família que não tem, não é, sua casa, seu domicílio ligado à rede de esgotos, não exerce direitos fundamentais. Uma família que mora em uma região na qual não há escola, na qual não há hospital, não exerce direitos fundamentais. Então, criar infraestruturas, distribuir infraestruturas e tornar as infraestruturas acessíveis é fundamental para o exercício de direitos fundamentais. Então, isso não é só um tópico para quem gosta de regulação e direito administrativo econômico, né? É um tópico para os especialistas de direitos fundamentais, tá certo? Agora, vejam, até por essas importâncias variadas, né, logicamente, as infraestruturas se multiplicam. E essa multiplicação tem se intensificado, sobretudo no Brasil, a partir da década de 90. Né? A partir da década de 90, com o Plano Nacional de Desestatização, reforma do Estado, toda a mudança de modelo de Estado. E vejam, para controlar essa multiplicação de infraestrutura, é fundamental que o direito, né, que o legislativo comece a trazer regras que disciplinem esses elementos técnicos. E aí é que surge, né, é por isso que surge o que nós chamamos de direito das infraestruturas. No Brasil, eu acho que poucas pessoas ainda usam esse termo. Acho que há alguns livros do professor Marçal com essa terminologia, mas não é todo mundo que fala de direitos das infraestruturas, né? Muita gente prefere o enfoque setorial. Mas hoje, né, dentro desse direito das infraestruturas, o que nós temos basicamente é a regulação de infraestrutura que, via de regra, simplificadamente aqui para não estourar meu tempo, né, é feita por poder de polícia, ou seja, restrição da propriedade ou da liberdade de pessoas físicas ou jurídicas, tendo em vista o interesse público futuro, né, e também é feita por fomento, por subsídio para que essas infraestruturas sejam construídas, sejam distribuídas. E subsídios ou fomento que não é só feito pela União, é feito também pelos municípios. Hoje os municípios têm um interesse fundamental, né, em criar sistemas de benefícios que levem à distribuição de infraestruturas, sobretudo para regiões periféricas e bairros carentes, tá certo? E aí eu coloco uma pergunta, quer dizer, trago uma pergunta. Será que o cenário regulatório brasileiro de infraestruturas, né, que é razoavelmente recente, é sustentável? Foi aí que eu quero ligar os pontos desse painel. Regulação de infraestrutura no Brasil é sustentável? Bom, para responder essa pergunta, em primeiro lugar, preciso resgatar a ideia de sustentabilidade. Não vou me aprofundar aqui em todas as críticas sobre sustentabilidade, né, em todos os elementos, né? Mas vejam, simplificadamente, né, retomando até o que já foi dito ontem, essa ideia de sustentabilidade, ou seja, ações sustentáveis e políticas públicas sustentáveis, são, resumidamente, políticas públicas que atendem a três critérios. Primeiro, um critério material, quer dizer, a política sustentável tem que ter um olhar intersetorial. Sustentabilidade exige, no mínimo,
legítimo, né, lá na concepção clássica da Comissão Brundtland de 87, a leitura de um aspecto social, de um aspecto econômico e de um aspecto ambiental. Sem analisar esses três fatores, não é possível que se fale de uma política sustentável ou de uma ação sustentável. Uma ação que privilegia ou considera somente a parte econômica, somente a ambiental, somente a social, não é sustentável. Então, esse é o primeiro critério para que uma política ou uma ação estatal seja sustentável. Em segundo lugar, um critério temporal. Você não basta considerar essas três esferas no presente, eu preciso considerar isso tudo para o futuro. Né? Quer dizer, será que o tratamento desse assunto hoje pode comprometer direitos de gerações futuras? Se o tratamento, ou se uma política pública que decide ou que tem por intuito resolver um problema hoje, um problema de infraestruturas, torna inviável direitos no futuro, essa política não é sustentável porque ela não cumpre o aspecto transgeracional. Né? E, em terceiro lugar, há um aspecto que é mais, vamos dizer, característico de Estados federados, né? Que é o político espacial ou multidimensional, como o professor Rusto falou. Até hoje, ontem conversando com o professor Carducci, ele me falava do direito administrativo multidimensional e se referia ao artigo do professor Rusto do livro de direitos fundamentais organizado pelo Emerson e pelo Daniel, né? Professor Romeu, se não me engano. E essa ideia de sustentabilidade do ponto de vista político, espacial, é exatamente compreender, ou significa exatamente compreender um problema, não apenas com um olhar macro, mas também com um olhar micro. O Estado brasileiro, quando resolve um problema, não pode resolver aquilo ou propor uma solução regulatória simplesmente com base nos interesses da União. É preciso que se olhe os interesses do Estado Federado, é preciso que se olhe os interesses das micro-regiões, é preciso que se olhe os interesses da localidade e também é preciso que se olhe interesses internacionais, né, ou de países vizinhos. Né? Aliás, nisso o direito brasileiro, o direito administrativo brasileiro, ainda engatinha. Nós temos poucos mecanismos nas nossas leis de processo administrativo sobre cooperação transfronteiriça, inclusive em matéria de infraestrutura. Um assunto que na Europa, né, já foi resolvido, eu acho que já estão aqui os professores italianos para comprovarem. Né? Bom, então sustentabilidade implica atender a esses três critérios. Né? E é a partir daí que eu posso voltar àquela indagação inicial. Quer dizer, o modelo de regulação de infraestruturas no Brasil é sustentável? Eu diria que não. Eu diria que não. E eu digo por que não? Por dois conjuntos de motivos. Primeiro, motivos fáticos e motivos estruturais da nossa administração pública. Fáticos, né, eu digo motivos fáticos aqui para me referir ao que nós vemos acontecendo no Brasil hoje. Então vejam o que acontece na construção das hidrelétricas do Rio Madeira. Né? O que acontece ali? Rebeliões de trabalhadores, aumento absurdo da criminalidade em Rondônia. Ontem eu estava lendo que o índice de crimes sexuais contra crianças de 2009 a 2010 duplicou em Porto Velho. Em um ano, e isso relacionado à construção das hidrelétricas do Rio Madeira. Né? Vejam, depois lá nas hidrelétricas que agora estão sendo construídas no norte do Mato Grosso, né, que é a nossa última fronteira ali de grandes usinas hidrelétricas. Mas os problemas, né? Inundação, problemas para as comunidades locais. Há ali uma hidrelétrica que vai ser construída no município de 5 mil habitantes, né, ou 10 mil habitantes, e do dia para a noite, para construir essa hidrelétrica, chegarão 10 mil homens. Um município que tem 10 mil habitantes, não tem plano diretor, não tem nada, né, para fazer a construção desse grande empreendimento de infraestrutura. O que vocês imaginam que vai acontecer nesse município? Aumento da criminalidade, aumento da prostituição, problemas de demanda por serviços de saúde, problemas de demanda por serviços de educação, enfim, esse é o mínimo que vai acontecer nesse município. Né? E isso, obviamente, não é muito debatido pelo IBAMA. Né? E veio também o caso de Belo Monte. Né? Belo Monte é um caso interessantíssimo, primeiro pelo impacto da hidrelétrica, segundo pela intervenção da OEA, e aí para quem gosta de processo administrativo isso é interessantíssimo, porque a OEA quer que as audiências públicas sejam feitas em idioma indígena. Né? Idioma indígena é idioma garantido, né? De uso garantido pela Constituição da República. E isso interessa muito para quem trabalha hoje com participação popular. Quer dizer, eu preciso fazer audiência pública em idioma indígena, né? Até que ponto isso vai ou não. Bom,
e mesmo ali em Belo Monte, né, do ponto de vista de sustentabilidade geral, nós temos lá Altamira, que também é uma cidade de 100 mil habitantes, que vai receber 100 mil trabalhadores, homens, né, para a construção da terceira maior hidrelétrica do mundo. Só a título de compensação por segurança pública, as construtoras já desembolsaram mais de 100 milhões de reais, né, para tentar garantir a sustentabilidade depois de inúmeras ações do Ministério Público, intervenção da OAI e por aí vai. Né? Eu não sou contra a hidrelétrica, não é isso. Né? Pelo amor de Deus, até tem um patrocinador aqui que é uma hidrelétrica, não é nada disso. Né? Eu só estou querendo dizer, daqui a pouco eu vou ser expulso aqui do evento. Não é nada disso, né? Mas eu só estou querendo dizer, ligar essa questão da infraestrutura com a ideia de sustentabilidade, tá certo? Então, esses são os meus motivos fáticos. Não vejo um modelo de regulação sustentável de infraestrutura na prática acontecendo no Brasil. Né? Até há outros exemplos, o caso do aeroporto de Congonhas em São Paulo, né? Enfim, tem muita coisa aí. Mas, para além disso, eu tenho também motivos estruturais, ou motivos jurídicos para não acreditar no modelo sustentável. E qual é o meu motivo para não acreditar no modelo de regulação sustentável de infraestrutura no Brasil, do ponto de vista de direito administrativo e administração pública? O nosso modelo de regulação, ou o nosso modelo regulador da década de 90. Né? Não vou fazer aqui panorama do direito administrativo, mas nós temos lá, 4 fases do direito administrativo. Né? Pré-constituição imperial, que é a fase de fragmentação, depois, século XIX, uma fase de criação, primeira vez que a disciplina começa a ser dada, primeiras obras, né? Século XX, depois da primeira, e do final do século XIX, né? Da primeira Constituição da República em diante, uma fase de forte consolidação do direito administrativo e também infraestruturas, com os 2 períodos militares em que se produziu muita legislação sobre infraestrutura, né? Código de águas, Código de florestas, Código de mineração, isso tudo dos períodos militares. Né? E uma quarta fase, que é essa fase de revolução, eu não sei, de reescrita, reelaboração do direito administrativo, né? Que ocorre depois da Constituição de 88. Né? E junto com esse movimento vem o que vocês já conhecem, né? Que é o movimento de agencificação. Quer dizer, lá por força do projeto de reforma de Estado do professor Bresser Pereira, daquela ideia também de desestatização, o papel do Estado muda. Né? O Estado, que era principalmente interventor direto na economia, com as suas próprias empresas, né? Um grande prestador de serviços públicos, começa a sair desse papel e, né, para se concentrar basicamente no que alguns chamam de regulação. Eu não acredito em um conceito de regulação, mas de todo modo, né, acho que é um conceito categorial, né, e exercer forte poder de polícia e exercer fomento. Né, é um Estado que começa a se concentrar nessas áreas. Agora vejam, no nosso modelo, pelo menos federal, né, isso vem acompanhado da criação de agências, inúmeras agências totalmente setorializadas, né, atuando em áreas muito específicas para tipos muito específicos de infraestrutura. Né? Hoje nós temos que 9, 10 agências, para quem considera o CAD uma agência, né? Depende. Então vejam, não vejo uma compatibilidade entre a ideia de sustentabilidade, que é uma ideia que exige intersetorialidade, que exige multidimensionalidade, que exige pensamento transgeracional, com essa setorialização, com essa tecnicização excessiva, né, que marca o modelo regulador brasileiro a partir da década de 90 no Brasil. E aí a minha ideia é a seguinte: bom, isso é um problema insuperável? Não me parece um problema insuperável. Né? Há uma tensão inicial entre sustentabilidade e modelo regulatório, né? Mas não me parece uma tensão insuperável. Agora, na minha opinião, há 3 desafios aí que devem ser superados para que se chegue a um tipo de Estado mais sustentável no Brasil, no tocante à regulação de infraestruturas. Só me diga se eu estou estourando o tempo, por favor. Né? Bom, o primeiro desafio é o desafio federativo. Né? É o desafio federativo. Quer dizer, nós temos uma Constituição com inúmeras competências em matérias de serviço público, em matéria de serviços públicos e, por consequência, né, essas competências também, vamos dizer, dizem respeito à construção de infraestruturas. Né? E essa distribuição complexa de competências, tanto legislativas quanto executivas ou materiais, né, essa complexidade é potencializada pelo fato de o Brasil ser uma federação tripartite. Né? Nós não somos a única federação tripartite do mundo, há outras experiências de federação tripartite.
Agora, é inegável que essa construção tripartite pós-88, né, potencializa os problemas de competência, os conflitos entre os entes federados, né? E isso, do ponto de vista prático, gera uma complexidade de fontes. E o que é complexidade de fontes, né? Eu tenho agentes de mercado e eu tenho cidadãos e também entidades públicas que devem agir com base em uma série de diplomas normativos expedidos por uma série de entes políticos. E isso torna a atuação muito difícil, muito complexa, né? Porque vocês devem lembrar que as autoridades públicas não são sempre juristas, né? São agrônomos, são médicos, são engenheiros. E essas pessoas precisam interpretar o ordenamento jurídico para fazer a legalidade surgir, né? Isso se torna muito difícil num Estado totalmente fragmentado, em que essa distribuição de competência seja tão fragmentada, né? Então, veja, há soluções para isso? Claro, há soluções para isso, e aí eu retomo um pouco o que o professor Russo dizia, né? É fundamental que nós comecemos a pensar no direito administrativo cooperativo. Não adianta os constitucionalistas falarem em federação cooperativa se isso não se transforma em cooperação efetiva no âmbito da administração pública. Então, é preciso que se criem mecanismos de cooperação vertical, né? E o Brasil tem mecanismos de cooperação vertical? Em parte, né? Em parte. O Brasil tem uma experiência muito interessante que se repete e que tem a ver um pouco com o que o professor Rusto dizia, né? No Brasil, desde a Lei 6938, que é a lei que cria o Sistema Nacional de Meio Ambiente, começa a virar praxe a criação de sistemas administrativos, conjuntos de entidades nos mais diversos níveis políticos, né, que atuam conjuntamente para atingir um interesse público. Exemplo, SNDC, Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, com várias entidades cooperando para o mesmo objetivo. SINDRE, Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. SISNAMA, Sistema Nacional de Meio Ambiente. Enfim, Sistema Nacional de Saneamento. Então, nós temos essa experiência cooperativa dentro dessas leis que criam os sistemas. Mas vejam, quando nós chegamos na análise das agências reguladoras, isso não se repete. Eu tomei o cuidado para não falar aqui qualquer coisa, fazer qualquer acusação sem fundamento, né? De retomar todas as leis das agências federais, e realmente, lendo as leis das agências federais, ali não se encontra nenhuma consideração, né, a respeito de cooperação federativa. Com duas exceções, né, que pareceram mais elogiáveis. Uma exceção dentro da lei que cria a ANTAC e a NTT, que trata lá de regulação de transportes, infraestrutura de transportes, na qual o CONIT tem, entre outras competências, né, a de fazer a articulação com os outros entes da federação, e também a lei da Agência Nacional de Águas, né, que em um dispositivo fala, a agência deverá considerar os interesses dos Estados-membros e dos municípios. Isso deveria ser básico em qualquer lei de agência reguladora, mas não é. Quer dizer, as agências tomam as decisões, né, e nem sempre consideram aí os interesses de todos os entes, né? Então, não concretizam essa ideia de intergovernamentabilidade, multidimensionalidade que decorre da ideia de sustentabilidade. Bom, um segundo desafio para nós chegarmos a um modelo de regulação sustentável de infraestruturas me parece ser o desafio socioambiental. Vejam, esse mesmo isolamento regulatório, esse isolamento das agências, né, que é fortalecido inclusive pelos contratos de gestão, pelos quais as agências têm metas, né, desestimula a cooperação intersetorial. Mas a agência não quer cooperar com a outra. Para quê? Para perder tempo, para transformar o procedimento em algo mais lento. O sistema, da maneira que foi criado, né, de agências reguladoras com contratos de gestão, não estimula esse pensamento intersetorial. Então, para mim, isso, quer dizer, como nós vamos concretizar a sustentabilidade sem pensamento intersetorial, né? Então, vejam, não é sempre uma questão da vontade do agente público, às vezes é um problema estrutural mesmo do modelo regulatório, né? E aí, talvez não uma crítica, mas uma crítica à parte da doutrina de direito administrativo, né? Que se fala muito de autonomia de agência. Quem tem, autonomia, se fosse autonomia, tudo bem, falam de independência de agência. Quem tem independência é só o Estado soberano, né?
A agência tem lá suas competências, etc., né? Mas, logicamente, as agências não fogem do modelo ministerial, dos poderes ministeriais que foram garantidos na presidência da República. Só que parte da doutrina acho que reforçou tanto isso de que as agências são independentes, as agências são autônomas, que hoje muita gente ignora que a agência deve respeito ao Ministério, que é o órgão, ou que é a entidade, que, por força constitucional, vai realizar essa articulação intersetorial. Nós precisamos resgatar o papel dos ministérios. Eu também não quero que... Não sou também totalmente contra as agências, mas não dá para se dizer que as leis das agências revogam uma norma constitucional que trata das competências dos ministérios. Né? E a competência dos ministérios tem que ser resguardada porque ela é fundamental para garantir um pensamento intersetorial. Tá certo? Então, me preocupa um pouco, porque junto com essa setorialização da administração pública, vem uma setorialização da ciência do direito administrativo. E hoje eu vejo alguns amigos falarem, eu sou especialista de direito do petróleo, eu sou especialista de direito da energia, eu sou especialista de direito das telecomunicações. Tudo bem, mas você não pode se esquecer que isso tem relação com o direito administrativo, com o direito constitucional. Né? Eu tenho medo quando essas pessoas dizem isso, porque parece que o resto não importa. Isso é contrário à ideia de sustentabilidade. É preciso resgatar essa ideia de sustentabilidade, inclusive dentro da ciência do direito administrativo. Agora, vejam, no ordenamento jurídico nós temos instrumentos para isso, instrumentos transversais que permitem a elaboração de políticas intersetoriais? Nós temos. Nós temos o estudo de impacto ambiental, que é um instrumento que tem função intersetorial, o estudo de impacto de vizinhança, e nós temos algumas alterações interessantes lá na Lei 9605, que é a Lei de Crimes Ambientais. E dentro dessas alterações interessantes, nós temos o acordo ambiental, que serve exatamente, né, para negociar com o empreendedor, com o construtor de uma grande infraestrutura, a compensação para o ambiente entendido em sentido amplo, não só o ambiente natural, artificial, cultural e laboral. Né? Então, nós temos. Enfim, para concluir, porque eu já acho que ultrapassei muito meu tempo aqui, há um terceiro desafio que é o procedimental. Né? E aí eu gostei muito do que o professor Russo disse. Eu acho que o processo administrativo tem tudo a ver com uma regulação cooperativa, com uma regulação intersetorial. Né? É através de normas de processo administrativo que o direito obriga o servidor, o agente público, a dialogar com outros agentes públicos, dialogar com os estados, dialogar com os municípios. Tá certo? Agora vejam, qual é o problema, né? Procedimental aqui no caso. Imaginem vocês que para nós concretizarmos um modelo de Estado, né, que desenvolve políticas públicas sustentáveis, nós tenhamos que multiplicar os procedimentos de análise. Né? Quer dizer, uma infraestrutura que era só analisada por uma agência de energia precisa passar a ser analisada sob diversas perspectivas. Bom, o que vai acontecer na prática? Isso vai gerar multiplicação de processos. Né? Imagina, cada empreendedor vai precisar de uma série de licenças, né, porque isso é necessário para concretizar a sustentabilidade. Agora, na medida em que a concretização da sustentabilidade complexifica, né, não sei nem se existe esse verbo, mas torna muito complexo o procedimento, né, passa a surgir uma tensão entre eficiência, que é um princípio muito caro para aqueles que elaboraram a reforma do Estado, e sustentabilidade. E aí, como resolver o conflito entre ineficiência e sustentabilidade? Aí, novamente, nós precisamos pensar em soluções ou em estratégias, né, que compatibilizem as duas coisas. Então, vejam, para concluir, né, existem métodos para se conciliar essa visão sustentável, né, de um Estado sustentável, um Estado que analisa todos os aspectos de uma infraestrutura. É possível harmonizar essa ideia com o princípio da eficiência, o princípio da duração razoável do processo e até mesmo o princípio da segurança jurídica. Por quê? Porque o que acontece na prática, né, imagina lá, nós temos várias licenças. O empreendedor consegue uma licença, tem a licença deferida em um plano, e no outro plano não tem a licença deferida. E aí, como fica o empreendimento? Né? Então, a harmonização dos procedimentos administrativos é fundamental para que os problemas procedimentais não sejam um óbice à concretização da ideia de sustentabilidade. E eu vou só trazer dois exemplos que eu acho muito interessantes, que são usados no direito europeu. Né?
para conciliar ou para desburocratizar a administração pública, para simplificar a administração pública e, ao mesmo tempo, concretizar a ideia de sustentabilidade. O primeiro é do efeito concentrativo. Isso é usado no direito alemão. O que significa efeito concentrativo? Bom, é o seguinte, imaginem que um determinado empreendedor deseja construir uma usina de geração de energia. Aí ele precisa lá de licença do IBAMA, licença ambiental. Precisa de licença da Autoridade de Recursos Hídricos, licença de outorga de uso de recursos hídricos. Eventualmente vai precisar de uma licença urbanística. Imaginem que isso pode gerar algum problema, como eu já disse. Bom, para corrigir isso, no direito alemão se utiliza esse tal do efeito concentrativo. O que é isso? Uma das autoridades competentes, como se avocasse todos os procedimentos que seriam realizados pelas outras, e profere uma decisão única. E isso reduz a incerteza jurídica. Aí vocês podem perguntar, bom, mas profere uma decisão única, então quer dizer que o direito das outras entidades fica excluído, não se analisa o direito que seria analisado pelo órgão de águas, pelo órgão municipal? Não, se analisa, mas a análise é feita por um único ente. E eles pedem uma licença, uma autorização em favor do empreendedor, do construtor da infraestrutura, que tem efeito generalizado dentro da federação. Isso é muito interessante, porque simplifica realmente o procedimento administrativo. Esse é mais polêmico, esse é um pouco mais polêmico. Um outro instrumento que se difundiu na Europa é do ato administrativo fictício. Isso existe no Brasil em matéria de direito da concorrência. O que é isso? O direito administrativo europeu, ou melhor, a União Europeia, na verdade, editou uma diretiva chamada Diretiva de Serviços, para efetivamente concretizar fluxo de serviços na União Europeia. E, dentre outras medidas procedimentais, se determinou a criação, no âmbito dos Estados-membros, da autorização fictícia. Isso significa o quê? O interessado em obter uma licença do Estado ou uma autorização do Estado faz o pedido. O Estado tem um prazo para responder. Se o Estado não responde naquele prazo, diferentemente do que nós vemos na tradição administrativa, o silêncio é considerado aprovação. Esse é um instituto muito polêmico. Eu não estou dizendo que eu sou totalmente a favor desse instituto. Ele é muito polêmico porque surge nesse instituto a questão da indisponibilidade do interesse público, enfim, muitas questões aí vinculadas. Mas é um instituto utilizado para simplificar procedimentos administrativos e desburocratizar a administração pública em favor de empreendedores, inclusive de infraestruturas. Tá certo? Bom, em suma, o que eu gostaria de dizer com tudo isso é que o Brasil ainda está longe de um modelo sustentável de regulação de infraestruturas. Agora, a consecução, o atingimento desse modelo sustentável de infraestruturas, para frisar e concluir, não depende simplesmente da vontade do agente público. E depende efetivamente de uma reforma da administração pública.